Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Ao entrarmos no dojo, ou dojo, né, de Zen Budismo, ficamos admirados com a enormidade de pessoas sentadas ao chão, algumas em cadeiras, né, que hoje tornou-se natural, né, pela dificuldade, e as pessoas constantemente em meditação, entendeu? Aí a questão é, o que é meditação Zen? O que é o Zazen? O que é meditação sentada? Né? E para falar sobre isso, o monge Leonardo Kendo, ou Kendo, né? Kendo, irá nos explicar o que é o Zazen, a meditação sentada, a essência do Zen Budismo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Augusto. Prazer estar mais uma vez com você. Za significa sentar, Zen, meditação. Zazen, então, é a forma como nós utilizamos o caminho, o veículo que se utiliza para você manifestar a sua verdadeira essência. É o nome da meditação sentada dentro do Zen Budismo, mas essa prática ela não se restringe somente à meditação sentada. Nós dizemos que tudo que é feito no local de prática Zen é considerado atividade Zazen. Então, você trabalhar, fazer o samu, né, que é a limpeza do ambiente, da casa, é Zazen. Você recitar sutra, é Zazen. Você comer, os monges utilizam um conjunto de orioques que é amarrado numa trouxinha, né, um conjunto de chauans que são amarrados numa trouxinha, que é chamado de orioque. Essas são as duas refeições formais que são utilizadas com o orioque, que é o café da manhã e o almoço. Você faz em postura de Zazen. Por que não se come depois do meio-dia? Porque na época do Buda, os monges eles obtinham o alimento através de mendicância. Então, eles não tinham pertences pessoais, eles não cozinhavam e eles eram supridos através da comunidade. Isso ocorre até hoje, por exemplo, como a prática do budismo Theravada. Só que a partir do momento que o budismo ele atravessa a Índia e vai para a China, o budismo encontra dois problemas. O primeiro problema é que se refere ao clima. O clima da China é muito frio, comparado, por exemplo, com a Índia, com a Tailândia, com países do Sudeste Asiático. E o outro problema é que não há uma comunidade budista para sustentar os monges. Então os monges tiveram que cozinhar e inserir uma terceira refeição, que é uma refeição informal. Ela não utiliza esses orioques. Então foi a maneira como os monges encontraram para driblar as adversidades naquele momento. Então dentro da nossa tradição, você tem as três refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, mas você utiliza os orioques, né, que é esse conjunto de tigelas, que é amarrado numa trouxinha, apenas nas duas primeiras refeições. E isso também é considerado de atividade Zazen. Então você faz as refeições em postura de Zazen, postura de meditação, é uma postura semelhante à qual eu estou aqui, dentro da sala de meditação, onde existe todo um ritual para ser servido esse alimento. Agora, me diga uma coisa, nós aprendemos e entendemos de forma errônea que o Zazen é a meditação sentada. Agora me diga uma coisa, qual a importância dessa meditação sentada? De estar na postura de lótus, né, e ficar constantemente respirando
concentrado em sua respiração, né? E olhando para o nada e estando no aqui e agora. Essa meditação, na verdade, é fundamental, porque vai ser através da prática meditativa, não só sobre o Zazen, mas existem outras meditações dentro do budismo, como a Vipassana e a Samatha, né? A Samatha é a meditação tranquilizadora e a Vipassana é a meditação que você utiliza para olhar em profundidade. São práticas muito utilizadas, por exemplo, no budismo Theravada e no budismo tibetano. Mas no Zen nós utilizamos o veículo supremo, que é o Zazen, que foi uma prática desenvolvida pelo próprio Buda como uma forma de você manifestar a sua essência, a sua verdadeira natureza, né? A verdadeira natureza que é não conceitual, ela está além das palavras, ela está além do verbo, ela está além de ideias, né? E isso se manifesta através da prática de Zazen. Então, você utilizar a meditação sentada é apenas um dos aspectos que você pode utilizar como uma forma de treinamento da mente. Existem outras formas, em outras tradições também, no próprio budismo, como veículos para você manifestar a sua essência. Agora me diga uma coisa, qual a grande diferença da meditação Zen, que tem os conteúdos do Zazen, para, por exemplo, para os outros tipos de meditações, como o Vipassana? Quais as características da meditação Zen? Nós dizemos que a meditação Zazen é uma meditação que ela não se baseia num foco, né? Por exemplo, como a Vipassana e a Samatha. A Vipassana e a Samatha são meditações guiadas, são meditações com foco. Geralmente a pessoa fica focada num ponto aqui, entre o lábio superior e o nariz. Já o Zazen não. O Zazen, na verdade, você vai aprender através da prática do Zazen a lidar com qualquer aspecto, qualquer impulso que surja na sua mente, seja através de sons, imagens, lembranças, através do olfato, enfim, tudo que surgir na sua mente, seja bom, seja ruim, você vai aprender a lidar com isso, porque você vai se permitir, na verdade, entrar em contato com esse conteúdo. O que é que acontece com a mente, geralmente, é que a mente polariza, né? Então, ora nós nos apegamos àquilo que traz prazer, ora rejeitamos aquilo que traz dor. Então, uma lembrança, por exemplo, que é muito dolorida, ou algum sentimento que você passou na sua vida, você, na verdade, tenta afastar isso da sua mente. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que meditação é simplesmente você limpar a mente. Você tirar alguma coisa, como se alguém enfiasse a mão dentro da sua cabeça e arrancasse aquilo fora. Isso, na verdade, é um conceito muito errôneo. Você não vai, em nenhum momento, remover aquilo que está na sua mente. Você simplesmente vai aprender a lidar, a ver aquilo de uma perspectiva totalmente diferente. E a partir do momento que você muda a sua percepção, a sua visão em relação àquilo que você viveu, àquilo que você encontra, que é desagradável, você se permite entrar em contato com aquilo. Quando você se permite entrar em contato com aquilo, você se torna um só com aquilo. E aí não há mais sofrimento. A dor existe, mas você não sofre. Agora, me diga uma coisa. Por que as pessoas estão procurando muito o Zen na atualidade? E a maioria das pessoas procura exatamente pelo contexto meditativo. Por quê? Porque essa necessidade no século XXI? Os ocidentais, principalmente os ocidentais. O que acontece é o seguinte, o budismo Zen é naturalmente uma escola meditativa. Existem outras escolas, por exemplo, o budismo Terra Pura, que não utiliza meditação. E, ao contrário do que muitos acham, o budismo Zen não é algo muito fácil para se praticar, né? Existem muitas regras, muitas noções que devem ser observadas em relação à condução da prática. Então, não é algo muito tranquilo de se fazer. Existem outras escolas budistas onde você tem uma procura maior, por exemplo, como o budismo tibetano. O budismo Zen, ele nunca foi nem no Japão a escola mais interessante, mais procurada. Aqui no Ocidente está se começando talvez uma procura um pouco maior, principalmente em relação à Monja Coen, que é uma professora ali na nossa tradição, que é muito conhecida e possui vários vídeos na internet. E isso está fazendo com que o Zen se popularize. Ela tem inclusive um programa de rádio também que é transmitido pelo Brasil inteiro através da internet. Isso faz com que o Zen se popularize, que a linguagem do Dharma através da Monja Coen possa ser uma linguagem mais acessível às pessoas, mas não que o Zen seja muito popular. Os grupos de Zen, de uma maneira geral, eles são sempre pequenos.
eles não têm muita gente praticando, né? Nós dizemos, por exemplo, que o nosso templo em São Paulo, o templo Bushinji, né, os monges que vêm nos visitar em Curitiba, por exemplo, ficam assustados com o número de pessoas que nós temos lá praticando. E esse número não é muita coisa, 15, 20 pessoas, né? Então, pela rigidez da prática, acaba afastando um pouco essas pessoas da prática diária, do convívio diário, né? Mas, de fato, hoje em dia existem muito mais pessoas que acabam entrando em contato com a prática meditativa, principalmente a prática do Zazen, ou de uma maneira mais genérica, que é através das meditações Mindfulness, né, que são as meditações baseadas na plena atenção, que tem se difundido além do budismo em si. Agora me diga uma coisa, essa visão militaresca que você falou do budismo, né, porque tem todo um contexto semelhante ao contexto hierárquico e militar, aquela coisa toda, ele hoje está sendo flexível e, por sua vez, o Zen budismo o Zen budismo moderno recebeu muita influência do taoísmo, do confucionismo? Sim, sem dúvida. É muito comum, por exemplo, dentro do budismo japonês, não só dentro do Zen, mas do budismo da Terra Pura, escolas Shingon e Tendai, por exemplo, a prática de culto antepassados, o do leque, por exemplo. Isso são artifícios que vieram tanto do taoísmo quanto do confucionismo. Isso não faz parte da característica do budismo tradicional, né? Isso são pontos assim muito claros, mas que acabaram sendo incorporados pela cultura e hoje fazem parte do treinamento budista em si. Mas o Zen pertenceu a todo o contexto do Bushido, né? Você falou do aspecto militaresco, né? Os samurais usavam o Zen exatamente porque era, digamos assim, a arma espiritual que eles tinham, né? O treinamento do aqui e agora no Zen, onde se baseia na plena atenção, ele foi fundamental, principalmente por parte dos guerreiros, dos samurais, né, como uma forma, inclusive, de se proteger de ataques, né? Então existiram muitos mestres de guerra que foram muito conhecidos dentro do território japonês, que acabaram depois influenciando algumas artes marciais também, né? Isso é de fato notório. Hoje isso está um pouco separado, não existe mais esse treinamento ligado ao Zen e às artes marciais, isso acabou se separando um pouquinho. Então as pessoas, por exemplo, que vão treinar o Zen, elas não vão com uma forma de aprimorar as artes marciais, dificilmente isso ocorre, né? E mesmo as pessoas hoje em dia que treinam artes marciais não vão praticar artes marciais visando, por exemplo, práticas... Chegar à iluminação, né? Exatamente, como um caminho espiritual. Isso hoje está totalmente separado. Talvez volte isso futuramente, mas hoje são coisas distintas. Eu possuo alguns alunos, né, que praticam artes marciais, mas a arte marcial e a prática da meditação são coisas para eles totalmente separadas, não são coisas que um monge complementa o outro. Você, na sua opinião, como monge, com nessa caminhada voltada à concepção búdica do Zen, né, usando a escola Zen, você acha importante essa volta do Zen dentro do contexto da marcialidade, principalmente no mundo moderno, onde as coisas estão de mal a pior? Toda forma de treinamento mental, ela sempre é importante, principalmente no mundo conturbado dos dias atuais, onde você tem muito impulso, as pessoas muitas vezes não têm a possibilidade de voltar a atenção para o momento presente e decidir se vão agir, né? Porque muitas vezes o que acontece é simplesmente que nós reagimos, né? Ocorre um estímulo, a pessoa reage. A pessoa não tem capacidade de observar e perceber que ela pode agir e não simplesmente reagir. Ter o autocontrole. E isso é fundamental, não só no mundo atual, como foi no passado também. Então, esse treinamento da mente em relação aos estímulos, em relação aos impulsos, em relação às emoções, né, em relação à mente em si, né, ele é extremamente importante, seja em qual época for. Agora, me diga uma coisa, e cientificamente, como é que tem sido visto o Zen, né, a meditação Zen, ou Zazen? Como é que ela tem sido vista pela ciência empírica na qual nós vivemos? Porque ciência, etimologicamente, é conhecimento. Não ser biólogo, você sabe disso. Infelizmente, com a concepção de Augusto Comte, fortalecimento do empirismo durante a Idade Moderna,
tem-se uma visão de que ciência é sua observação, criação de hipóteses, com a resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. E a coisa não é bem assim, né? Aí tenta-se provar, né, que a meditação, né, ela é universal. Tal. Como é que tem essa visão da ciência ocidental, altamente empírica em relação ao ato meditativo do Zazen? Hoje em dia existem muitos estudos baseados nos efeitos da meditação, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de conhecer e palestrar junto com a Elisa Kozak. A Elisa Kozak hoje é uma bióloga, ela é pesquisadora da Unifesp São Paulo, então ela trabalha somente com os efeitos da meditação no cérebro. Inclusive, ela vai para encontros com o Dalai Lama e pesquisadores do mundo inteiro, em Dharamsala, na Índia, né? E existem vários estudos revelando os benefícios da prática meditativa, né? Entre eles o controle da ansiedade, o controle da depressão, a pessoa tem uma resposta melhor em relação à dor, né? A pessoa começa a tolerar melhor a dor, seja a dor física, a dor emocional, a pessoa começa a lidar melhor com as emoções, né? Então existem vários estudos nesse sentido, os estudos estão apenas iniciando, mas os resultados são bastante interessantes e promissores. Aí você, na sua abordagem, né, que constantemente se atém a partir de princípios, de norteadores de vida, né, o que é que você acha que o Zen pode significar para o norteamento e felicidade das pessoas, norteamento de vida e felicidade das pessoas? A felicidade atualmente das pessoas no mundo contemporâneo baseia-se muito no ganho, em aquisição, né? Ganhar alguma coisa, obter alguma coisa, mas isso não responde a esse anseio que nós temos interiormente. Porque existe aquilo que o Buda chama de dukkha, que é uma insatisfação em relação a tudo aquilo que nós entramos em contato. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter insatisfação em relação àquele grande amor da tua vida, em relação àquele carro novo que você comprou, em relação àquele apartamento, em relação àquele emprego, enfim. Vai sempre haver alguma coisa que nunca vai estar completo, nunca vai estar inteiro. E quando você tem a oportunidade, na verdade, de mudar um pouco o foco e observar a sua própria mente, você começa a observar que a sua felicidade não depende de posses, não depende de ganhos, não depende de status, não depende de aquisições. A felicidade, na verdade, é um estado mental, no qual você pode cultivar ela independentemente da situação a qual você esteja inserido no momento. Isso é voltar a mente, na verdade, para o momento presente. É observar que independentemente do momento ao qual você está inserido dentro da sociedade, do que você está passando, você pode ser feliz, né? Que você pode ter a capacidade de permanecer com a mente inabalável. E que você não depende, na verdade, de bens ou de posses para ser de fato feliz. Estamos aqui conversando com Leonardo Kendo e ele nos fala exatamente sobre o Zazen. A meditação Zen, em verdade, é a essência do próprio contexto de Zen. Mas o tempo é nosso inimigo, não é? Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a mensagem final dele para que nós possamos continuar dando uma visão honrosa, bela e frutífera a essa nossa entrevista. Bom, primeiramente gostaria, na verdade, de agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Eu gostaria simplesmente de colocar aqui para vocês que, da mesma forma que a meditação, que a prática do Zen foi um transformador na minha vida e transformador na vida de várias outras pessoas que eu conheci durante esses 15 anos, os quais eu sou monge dentro da escola Soto Zen, ela pode talvez ser um veículo transformador na vida de cada um de vocês. Nós sabemos que nem todo mundo vai se adequar à prática do Zen, né, ou do budismo de uma forma geral, mas para aqueles que tiverem uma identificação, para aqueles que se propuserem, na verdade, utilizar o veículo, o caminho do Zen como uma forma de autoconhecimento, de transformação,
né, que de fato essa transformação ela ocorre, ela é muito profunda e é possível você, na verdade, voltar para a sua essência, né, para você ser de fato aquilo que você e com isso você volta a manifestar, na verdade, o controle mental que nós sempre tivemos e que nesse momento não está acessível pelos determinados números de estímulos que nós temos dentro da nossa vida, né? Seja estímulos externos ou internos, através de lembranças ou outros fatores que acabam tirando a nossa paz, né? Então eu faço convite para vocês, se tiverem oportunidade de entrar em contato com algum centro de prática, procurem, né? O budismo, eu sempre digo, não é miojo, né? Não vai ser praticando 3 minutos de zazen que você vai se tornar um ser iluminado, né? Isso depende de perseverança, depende de prática, depende de continuidade. Mestre Dogen diz que a prática não tem começo nem fim, né? Então, se puderem, por favor, a gente se coloca à disposição. Eu, inclusive, posso oferecer meu e-mail para quem tiver dúvidas, entrar em contato, né? Para que você possa, na verdade, encontrar ou procurar aquilo que de fato você tanto aspira para a tua vida. A única coisa que o Buda, na verdade, ensina é a origem e a cessação do sofrimento, né? Então, a dor, ela faz parte da nossa vida, do mesmo jeito que a felicidade faz parte da nossa vida. Mas toda vez que nós polarizarmos entre apego e rejeição, nós vamos sofrer. Quando você começa a compreender os mecanismos de ação da mente, você pode começar a se permitir relaxar na dor. Quando você relaxa na dor, você não sofre, porque você se torna um só com a dor. Quando você se torna um só com a dor, não há dualidade, não há briga, você está inteiro. A partir do momento que você está inteiro, você não sofre. Essa é a cessação do sofrimento. É uma coisa interessante quando nós falamos do Zen, né? Porque nem termo de pejorância, termo pejorativo, as pessoas dizem: se você está bem consigo mesmo, você está zen, está tranquilo. Mas, como deixou-nos aqui bem claro o monge Leonardo Kendo, em verdade, o processo da caminhada do Zen, ela é muito árdua, ela é muito dolorosa. Ela passa por o controle, primeiro passo do budismo, de percepção na qual nós todos sofremos, não é? E vamos aí dentro das nossas virtudes, 9 virtudes, dentro do nosso processo de evolução, vamos administrando e colocando no seu devido lugar este sofrimento. É uma coisa bem interessante, me faz lembrar que a falta de pernas cria asas no homem, mas só que para se criar asas você sofre muito, né? Principalmente que a natureza humana não nos permite ter asas.
monges utilizam um conjunto de orioques que é amarrado numa trouxinha, né, um conjunto de chauans que são amarrados por uma trouxinha, que é chamado de orioque. Essas são as duas refeições formais que são utilizadas com o orioque, que é o café da manhã e o almoço. Você faz em postura de zazen. Por que não se come depois do meio-dia? Porque na época do Buda, os monges eles obtinham o alimento através de mendicância. Então eles não tinham pertences pessoais, eles não cozinhavam e eles eram. Za significa sentar, Zen, meditação. Zazen então é a forma como nós utilizamos o caminho, o veículo que se utiliza para você manifestar a sua verdadeira essência. É o nome da meditação sentada dentro do Zen budismo, mas essa prática ela não se restringe somente à meditação sentada. Nós dizemos que tudo que é feito no local de prática Zen é considerado atividade Zazen. Então, você trabalhar, fazer o samu, né, que é a limpeza do ambiente, da casa, é Zazen. Você recitar sutra é Zazen. Você comer. Natural, né? Para dificuldade. E as pessoas constantemente em meditação. Entendeu? Aí a questão é, o que é meditação Zen? O que é o Zazen? O que é meditação sentada? Né? E para falar sobre isso, o monge Leonardo Kendo, ou Kendo, né? Kendo, irá nos explicar o que é o Zazen, a meditação sentada, a essência do Zen budismo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Augusto. Prazer estar mais uma vez com você. Ao entrarmos no dojo, ou dojo, né, de Zen budismo, ficamos admirados com a enormidade de pessoas sentadas ao chão, algumas em cadeiras, né, que hoje tornou-se natural. FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso.